Super N, primeiras notícias. Uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, mostra que de cada 100 famílias brasileiras, 62 terminaram 2017 com as contas no vermelho, ou ainda dívidas como cheque especial ou cartão de crédito. A mesma pesquisa mostra ainda que o número de devedores que não honram os compromissos vem aumentando. No mesmo período, em 2016, o percentual era de 59,6%. E é para falar sobre isso que a gente está recebendo aqui no estúdio hoje o especialista em gestão de risco e blindagem de ativos, Thiago Mello, que é presidente no Brasil da MDRT, que é a maior organização mundial financeira e securitária. Thiago, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, bom dia aos ouvintes. Prazer tê-lo aqui com a gente nessa manhã. Thiago, eu queria começar fazendo a pergunta básica. Como começar o ano e garantir a saúde financeira ao longo desse 2018? Bom, tudo é questão de hábito, né? Tudo é questão de fazer uma gestão de possibilidades mesmo. Como você disse, 62,2% das famílias hoje aqui no Brasil tem um grau de endividamento considerado de médio alto grau de endividamento, não conseguindo, consequentemente, honrar com as dívidas aí que acumularam no ano anterior e que está começando para esse ano novamente. Menos de 90% da população brasileira tem algum tipo de poupança ou tem o hábito de poupar, né? Isso vem construído ao longo aí dos nossos pais. É um hábito que o brasileiro, por essência, não aprendeu ao longo da sua vida. E o que eu recomendo é uma coisa muito simples. Eu falo muito com meus clientes sobre pizza financeira. O que é a pizza financeira? Você tem a possibilidade de dividir os seus gastos, dividindo entre 50% a 60% de tudo que se ganha para o controle do dia a dia. Água, luz, telefone, celular, cartão de crédito, alimentação, escola, tudo aquilo que você usa para manutenção básica do dia a dia. E aí nós temos uma variante entre de 40% a 30%, que pode ser dividida da seguinte forma. De 20% a 30% pode ser utilizado para projetos de médio prazo. O que é médio prazo? Tudo que vai englobar entre 2 até mais ou menos 5, 6 anos aí de objetivo. Uma troca de um veículo, a aquisição ou a mudança do endereço, do lar, para um apartamento maior, ou para uma casa maior, ou para uma programação de uma viagem especial em família aí, que pode ser programada de maneira mais concisa e mais tranquila, para que também não volte aí das férias de forma endividada. E 10% a 15% ou até 20%, dependendo da constituição familiar, eu indico para investimentos de longo prazo. Lembrando que nós vamos viver muito. A média de expectativa de vida da população brasileira nos próximos anos, a gente pode chegar até 84 anos, nos próximos 10 anos. É muito alto. Então eu tenho uma população que trabalha por um período relativamente grande, mas que vai viver por um período muito maior ainda. E um dos maiores problemas que nós temos é a queda ou a queda brusca de renda, porque eu parei de produzir ou de gerar receita. Muitas das vezes a gente conta com o auxílio do governo, né, para que me ampare ali na minha aposentadoria. Vocês noticiam aqui todos os dias, né, que essa é uma realidade que já que não pode contar. Nós não podemos delegar mais essa função aí para o governo. E cabe, quanto mais cedo a gente conseguir organizar e estabelecer essas contas e poupar pensando no futuro, mais rápido também a gente tem aí uma tranquilidade a partir dos meus 60, 65 anos de manter ou de estabilizar a mesma renda que eu criei no período que eu estava 100% ativo. Tiago, mas falando para as pessoas, por exemplo, muita gente não tem esse hábito da pizza, como você disse, financeira, que é dividir exatamente os gastos de acordo com o lazer, de acordo com as despesas do mês, tal e tal, mas também não tem dívidas. Então fica mais fácil uma pessoa que não tem dívidas, ouvindo o que você está falando agora, passar a adotar essa questão da pizza financeira. Mas uma pessoa que está cheia de dívidas agora, nesse início de ano. Como essas famílias que a gente falava agora, né? Qual é a orientação que você dá para essas pessoas para que elas consigam colocar as contas em dia e aí sim conseguir fazer esse planejamento que você está sugerindo? Bom, aí nós vamos elencar quais são essas dívidas, né? O que eu aconselho você que está endividado, primeira coisa, cartão de crédito.
O Brasil tem um dos juros mais altos do planeta Terra de cartão de crédito. É uma coisa assim absurda os juros hoje que o brasileiro paga sobre o cartão de crédito, né? Tanto que já existe proposta, por exemplo, de acabar com os parcelamentos dos cartões, devido a esse grau de endividamento da população e não conseguir honrar. É uma bola de neve. E olha que esses juros caíram aí nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, eles tiveram uma queda, mas mesmo assim nós temos os juros mais altos do planeta. Pega seu cartão de crédito, vira, olha atrás o número do 0800 lá da operadora de cartão, entra em contato e tenta negociar essa dívida. É a primeira que eu elencaria. Tenta negociar essa dívida de forma que você possa avisar para a sua operadora, falar assim, olha, eu sei que eu tenho uma dívida, vou honrar com ela, mas eu não consigo pagar da maneira que está. Possivelmente, na grande maioria das vezes, essa operadora ela estabelece um acordo de pagamento entre os clientes. Fala assim, olha, então nós vamos parcelar essa dívida, a gente vai amortizar, tirar juros, e aí é o momento de você utilizar o gerente do seu banco aí para brigar a favor do cliente, né? Na grande maioria das vezes eu falo que dentro do banco nós temos 2 tipos de cliente, o que paga juros e o que vive de juros. Geralmente, o cidadão comum é o que paga juros e quem vive é o banco. Então é a hora de você utilizar do seu gerente e pedir, olha, me ajuda aqui a renegociar essa dívida do cartão de crédito. Segundo, escola, instituições de ensino. A mesma coisa, senta com os setores responsáveis, a área financeira, olha, eu sei que eu tô inadimplente, eu sei que eu tenho uma inadimplência do ano anterior, o meu filho tá vindo novamente esse ano, eu não quero sair daqui, mas eu queria que renegociasse a minha dívida de forma que não virasse essa bola de neve de novo. E, por fim, a gente vai para os tributos de governo, né? A gente vai para o IPTU, IPVA. Esses ainda, a gente consegue retardar o pagamento dele. Veja bem, eu não estou falando que é para você ficar inadimplente, mas entre essas dívidas eu elencaria a primeira, cartão de crédito, resolva. Depois, instituições de ensino, porque são coisas básicas, coisas do dia a dia. É necessário renegociar. Muitas das vezes, os órgãos credores, por exemplo, o Serasa, né, ele tem uma campanha que realiza 2 vezes ao ano, onde ele faz os mutirões para que o cidadão ele possa limpar o nome dele, o CPF dele. Então, utilize também dessas ações, porque às vezes a minha dívida pode ser amortizada de 30% até 60%, porque eu vou tirar os juros. É muito mais fácil para uma instituição ter a certeza que vai receber o dinheiro do que ter a incerteza que nunca mais vai recebê-lo. Então, eu aconselho exatamente isso. Outra coisa muito importante, se tiver alguma dívida com o comércio local, né, a dívida na padaria, a dívida na loja de roupas, a dívida lá na mercearia e assim por diante, a mesma coisa, procure o dono do estabelecimento. Dever é um episódio que acontece na vida de qualquer brasileiro. Nós falamos aqui quase 62,2% da população tem algum tipo de dívida. Isso é absolutamente normal no contexto econômico e financeiro que nós vivemos hoje. Mas o pior é quando eu me torno fugitivo das minhas dívidas. O mais importante é que você tenha transparência. E eu garanto para você, se você procurar os órgãos devedores, as empresas na qual você está devendo e tentar renegociar e aos poucos quitar essa dívida, mais ou menos ali para o meio do ano, ou pelo menos a gente vai gastar um ano de 2018 todo para zerar e entrar no próximo ano com uma salubridade financeira muito maior. Pois é, e aí a pergunta é a seguinte, para a gente encerrar, Thiago. Para aquela pessoa que, de repente, tem a dívida, já está negociando, mas quer terminar 2018 diferente do que terminou 2017, com a possibilidade de terminar, às vezes, guardando um dinheirinho. Qual a principal dica? Vamos elencar o que é prioridade. Muitas das vezes, esse gasto nosso com o dia a dia, ele se vai aí por algumas coisas de forma desnecessária. Por exemplo, eu tenho a minha academia de ginástica que eu malho todos os dias. Às vezes eu pago um valor aí, R$200 ou 100 e poucos reais, assim por diante. Não precisa cortar a academia, mas a gente pode trocar por uma mais barata, né? Nós temos redes de academia espalhadas hoje aqui na grande BH, em Belo Horizonte, que tem valores extremamente acessíveis e equipamentos ultramodernos, né? Então isso facilita. Olha, se eu estou utilizando se eu saio para almoçar fora, por exemplo, o almoço fora, né? Ele é um dos maiores consumidores hoje da renda do brasileiro. Se eu tentar produzir a minha comida, fazer minha comida dentro de casa e levar para o meu local de trabalho, por exemplo, eu vou ter uma economia real no final do mês, algo em torno de 30% a 32%.
Almoçar e comer em Belo Horizonte e na Grande BH está se tornando 18% caro. Mais caro do que o ano de 2017. Então é um salto, a gente está falando, nós estamos em fevereiro ainda, né? É um salto muito grande. A utilização de transporte privado, por exemplo, o carro, né? O carro ele gera custas. Será que você precisa realmente de utilizar esse carro? Será que ele é essencial no seu dia a dia? Será que eu não posso substituí-lo por outras formas? A gente tem aplicativos de locomoção, tem táxi, tem os transportes coletivos. Muitas das vezes, eu optando a troca do meu veículo particular para a utilização de transportes desse gênero, eu também vou ter uma economia real aí no fim do mês de ordem de 25% até 40%, dependendo da situação. Porque eu tenho que lembrar que eu pago uma garagem, eu tenho o desgaste do veículo, eu tenho a gasolina que sobe cada vez mais. Toda semana vocês estão noticiando aí que a gasolina tá subindo, nunca tá baixando. Então, muitas das vezes, aquela família que tem lá 2 veículos ou tem um veículo e quase não utiliza, é muito mais saudável eu abrir mão desse conforto, desse luxo aí por um período de tempo e organizar minhas dívidas. E isso eu posso deixar aqui um conselho fundamental para qualquer cidadão, para todos os ouvintes. Não adianta a gente falar em guardar, poupar, criar fundos de receita, se eu esquecer do principal extrativo de uma vida financeira. O que seria? A blindagem do ativo garantidor inteligente. Traduzindo para o bom português. Se eu não proteger a máquina que faz o meu dinheiro girar todos os meses, se essa máquina para, aí sim a minha dívida entra numa bola de neve cada vez maior e eu não consigo gerar receita. Tenham uma boa apólice de seguro em vida. É ela que vai garantir para você que durante o seu período ativo economicamente, se acontecer qualquer imprevisto, uma perda de saúde, uma fatalidade maior, uma invalidez ou aquilo que vai dilacerar a renda familiar, porque em vez de ser um produtor de ativos, eu passei a ser um gerador de despesas, eu vou estar me amparando numa boa apólice para exatamente não tocar naquilo que eu demorei anos construindo. Ok. Tá bom. Então aí, depois de todas essas dicas, não tem como você não se organizar financeiramente esse ano, né? A gente agradece aqui a participação do Thiago Mello, que é especialista em gestão de risco e blindagem de ativos e também presidente da MDRT. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, Delma, Thiago. muito obrigado, Rodrigo. Bom dia para todos os ouvintes.